Chegamos no capítulo de número 14 de O Evangelho segundo João. E esse capítulo 14, ele vai falar sobre uma das maiores promessas que Jesus ele faz para, não só para os seus discípulos, mas para toda a igreja, não é verdade? Temos muita riqueza nesse capítulo. Eu pretendo dividi-lo em duas aulas, esse capítulo, e vamos aprender bastante, porque Jesus, ele vai, nesse capítulo, como eu disse, falar sobre algumas promessas que ele fez à sua igreja. A principal promessa, Jesus ele vai falar que ele é o caminho, dizendo mais uma vez aqui sobre o eu sou o caminho. Nós sabemos que o Evangelho de João ele fala sobre 7 sinais que Jesus ele vai realizar, e também, não por coincidência, mas João sabia muito bem do que estava fazendo, ele também fala sobre os 7 eu sou que Jesus ele disse. E o último é o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só para a gente poder entender um pouco o contexto, irmãos, aqui a gente está ainda na Santa Ceia, tá? No capítulo 13, nós vemos os lava-pés, né? Jesus lavando o pé dos seus discípulos. A ceia estava tendo aquela discussão, quem era o maior. Jesus, então, cinge os seus lombos, lava o pé dos discípulos, mostrando a humildade para os seus discípulos. E no decorrer da história, Jesus ele vai falando que ele vai ser entregue, que um dos seus discípulos vai o trair. Então, nós descobrimos já que esse seria Judas. Jesus, ele então fala sobre a sua morte para os discípulos. E os discípulos, eles então, para nós poder entender esse capítulo 14, os discípulos eles ficam meio que perturbados com a revelação, com grandes revelações que Jesus vai fazendo no decorrer da ceia. Uma delas seria a sua morte. Jesus vinha sempre comentando sobre a sua morte para os discípulos, mas os discípulos nunca compreendiam o que Jesus estava querendo dizer com isso. E quando Jesus, então, ele declara sobre a sua morte para os discípulos na Santa Ceia, você vê que eles ficam perturbados, eles falam, como assim? Você vai morrer? Como assim? Você não é o Messias, né? É mais ou menos nesse sentido, você é o Messias. Como o Messias vai morrer? O Messias não vai morrer. O Messias vem para nos tirar do poder de Roma. O Messias vem para nos libertar. E a gente vai iniciar essa aula, como eu disse aqui, que a gente está na Santa Ceia, numa quinta-feira, à noite. Esse capítulo, do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus ele está fazendo um discurso ali, um pouco mais íntimo, acaba o discurso público de Jesus, né? Agora Jesus ele está conversando com os seus discípulos, ele está falando sobre a sua morte, ele está preparando os discípulos para poder receber essa entrega dele. Então Jesus ele vai conversar com os seus discípulos, aconselhar os seus discípulos, ele vai falar o que os discípulos devem fazer. Jesus vai aconselhando os seus discípulos durante esse período. Então você vê que do capítulo 13 até o 17, isso tudo acontece numa noite só. Numa noite só, de quinta-feira, Jesus ele está conversando com os seus discípulos na Santa Ceia. Então o contexto aqui, Jesus ainda está na Santa Ceia, conversando com os seus discípulos. Eu vou pedir para a Tamires ler do 1 ao 3, para a gente dar início ao capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Obrigado. Então, para a gente poder entender, como eu disse, o versículo do capítulo 14, Jesus inicia dizendo assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Você vê Jesus falando sobre uma perturbação que estava acontecendo. Por quê? Os discípulos tinham acabado de receber essa notícia, que Jesus ia ser traído por um dos seus apóstolos, né? Ou melhor, por um dos seus discípulos. E ele ia ter que se entregar na cruz, que ele ia morrer. Então a gente consegue entender o porquê Jesus fala: não turbe o vosso coração. Por que Jesus fala isso? Automaticamente a gente agora com esse contexto que a gente acaba de falar, do capítulo 13, a gente vê porque que os discípulos estavam com o seu coração perturbados. Os irmãos estão conseguindo me compreender? Então, os discípulos de Jesus estavam com o seu coração perturbado, eles estavam angustiados, porque eles esperavam o Messias, que ia salvar o povo de Israel, que ia libertar o povo de Israel, e Jesus se dizia ser o Messias, e agora fala que vai morrer. Como assim? Eles começaram a ficar angustiados, perturbados. Não, mas como assim? Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, Jesus ele fala: não perturbe o vosso coração. Irmãos, note aqui comigo, Jesus ia ser crucificado. Aqui já era quinta-feira de noite. Jesus ia passar a madrugada orando no Getsemane, até Judas chegar com os soldados dos sumos sacerdotes para poder prender Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele ia passar por uma crucificação. E Jesus aconselha. Era para Jesus, se fosse, olhando com os olhos humanos, estar desesperado. Não era para ele aconselhar? Eu que vou morrer? Eu preciso de conselho, eu preciso de conforto, eu que preciso de palavras de conforto, não é verdade? Não é assim que nós imaginamos? É assim que nós imaginamos. Jesus, automaticamente, ele estaria ali sentado esperando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo dos seus apóstolos, ou melhor, dos seus discípulos. Ô Jesus, calma, vai dar tudo certo. Não foi o Pai que falou, então vai dar tudo certo. Mas não, Jesus que dá conforto para os seus discípulos. Ele, sabendo de tudo que ia acontecer, ele fala: não turbe o vosso coração. Essa é a paz de Deus que Jesus ele vai falar lá no final do texto. Essa é a paz de Deus, é quando tudo está acontecendo. Irmãos, aconteceu algumas coisas comigo e eu fui provado nessa paz aí, porque às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que acaba nos tirando do conforto, e dá aquela sacudida ali, tu chacoalha, e você acaba sendo provado. Estamos estudando o livro de João, desde o ano passado, e nós falamos sobre essa paz, sobre confiar em Deus, sobre ter esse controle emocional. Mas quando acontece conosco, aí é que está a situação. Porque falar é fácil, o difícil é fazer. Então, Jesus ele fala para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, fique em paz. Tudo que está acontecendo é plano de Deus. É plano de Deus. Tudo que está acontecendo aqui tem que acontecer. E Jesus vai explicar o porquê que tem que acontecer isso. Isso que é interessante, porque os seus discípulos estavam entendendo nada. Estavam perdidos, estavam perturbados com a notícia que eles acabaram de receber. Aí Jesus vai dando continuidade a esse discurso. Ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fora,
ou melhor, a casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus, ele fala sobre a morte dele, ele fala, é necessário que isso aconteça. Por quê? Para que esse lugar que eu vou preparar para vocês, esse lugar que Jesus está falando sobre a sua morte, é necessário que eu morra. Para quê? Para que vocês consigam. Porque se isso não acontecer, vocês não conseguem ir para a casa do Pai. É necessário que isso aconteça. Para quê? Para que vocês consigam ter acesso à casa de Pai. Ele fala, a casa de meu pai há muitas moradas. Algumas traduções falam que a casa do meu pai há muitos cômodos. Outro fala, a casa de meu pai há muitos quartos, aposentos. Então Jesus, ele fala, é necessário que isso aconteça, para que vocês tenham acesso, porque se isso não acontecer, vocês não vão ter acesso à casa do Pai. E Jesus, ele deixa bem claro que nós vamos estar na casa do Pai, dentro da casa do Pai, nós não vai ser vizinho do Pai. A casa do meu Pai é muitas moradas, nós vamos estar dentro da casa do Pai, nós vamos conviver com o Pai, com Ele. Porque essa é a real ênfase que Jesus dá. Porque, Jesus fala assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha que interessante, olha que promessa fundamental para nós que somos cristãos. Jesus, ele fala, é necessário que eu vá, porque eu tenho que preparar esse lugar é através da minha morte. Mas fique em paz, porque eu vou voltar. Fique em paz, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou trazer vocês para morar junto comigo, porque onde eu estou, vocês também vão estar. Parando um pouco aqui para poder falar a respeito disso, irmãos, quando nós falamos sobre o céu, né, sobre a vinda de Cristo e tal, não sei os irmãos, mas muitas das vezes nós pensamos assim, poxa, Jesus vai voltar, vai acabar o choro, vai acabar a tristeza, eu vou andar nas ruas de ouro e cristal, eu vou estar lá e lá vai ser maravilhoso. Você imagina você ver, né, aquelas paredes cheias de pedras de diamante, imagina ouro, imagina toda essa grandeza, você imagina tudo isso e você se encanta com essas coisas e nossa, como vai ser maravilhoso eu estar no céu, porque lá eu vou, sabe, aquela água cristalina, eu vou beber água da fonte, água mineral, né? Água potável ali, direto da fonte do céu, e eu vou andar ali e vou ver aquele gramado verde, lindo, cheio de flores, olha, eu estou no paraíso. Mas Jesus, ele não dá ênfase do céu. Você percebe, lendo o texto aqui, Jesus, ele fala que vai preparar o lugar, e quando ele voltar, ele vai trazer você para morar com ele, junto com ele, porque esse é o desejo dele, é que você esteja com ele. É um pensamento muito errado quando nós pensamos dessa forma, que eu vou para o céu e eu vou estar lá no céu, e o céu maravilhoso, rua de ouro, e eu vou andar tocando ouro. Hoje é tão difícil de comprar um ouro, né? Você vai comprar uma aliança, meu Deus do céu, é um absurdo, né? Para quem está para casar aí, se prepara. Cada vez a aliança está mais fina, cada vez você vai afinando, cada vez vai afinando, né? A minha eu tenho que trocar já, porque a minha já não cabe mais no dedo. Vocês acham que não, mas eu engordei, irmãos. Eu era mais magro que isso. Eu engordei um pouco, então eu vou trocar minha aliança. Estou esperando essa providência para me trocar aí. Então, voltando aqui à ênfase, né? Já vou dar a voz para o nosso irmão. Jesus, ele não fala, ele não dá detalhes da casa do Pai. Ele fala, a casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitos quartos.
Aí depois ele fala, e quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar e vou trazer vocês para morar comigo, porque esse é o meu desejo, que vocês estejam comigo, do meu lado, porque onde eu estou, vocês têm que estar também. A ênfase é aqui, irmãos. Não é a rua de ouro que você vai ter, não é porque você vai ter um campo verde, você vai beber água cristalina. A ênfase está em você morar com Cristo. O melhor lugar deste mundo, se não tivesse Jesus, ia ser o inferno. Pode falar, irmão Bezerra. Sim, sim. Então, às vezes, o nosso ensino sobre o céu perde de vista essa ênfase. E isso é muito importante. Sim, é verdade. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque justamente a ênfase é em estar com Cristo. O que adianta você ir para o céu e Cristo não está lá? O paraíso, né, é estar com Cristo. Sim. Não no sentido de que nossa vida eterna seja essa, mas que nós já temos Cristo agora. Sim. Então, aquilo que vai se perpetuar pela eternidade, se nós temos Cristo agora, essa presença vai perpetuar. Sim, sim. Se nós não temos Cristo agora, na eternidade nós também permaneceremos sem Ele. Sim. E é onde você disse que qualquer lugar onde nós estivermos sem Cristo, será condenação. Sim. E é o que ele vai falar mais para frente, né? Ele vai falar a respeito disso, sobre a vida eterna, né? Sobre estar com ele. Irmão Valmir. Sim. Aquele dia que nós deixaremos essa casa mortal e seremos glorificados como aquele que abriu o caminho do céu. Amém. Lê para mim, Tamires, do 4 ao 7, por favor. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Obrigado. Então, Jesus fala para os seus discípulos, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé tira a dúvida dos outros, né? Dos outros 10, né? Porque Judas já não estava mais ali presente. Judas já tinha ido fazer o que tinha que ser feito. Então Tomé vai, mas Jesus, como a gente sabe para onde você vai? Ou melhor, como a gente sabe qual é o caminho? Se a gente nem sabe para onde o Senhor vai.
eu não estou entendendo, né? Para onde o Senhor vai? Qual é o caminho? E isso é muito importante, porque Jesus ele fala, eu sou o caminho. E aqui, como eu disse no início da aula, aqui mais uma expressão, João escreve do eu sou de Jesus. Jesus ele disse várias vezes, eu sou o bom pastor, eu sou antes de Abraão, eu sou o pão da vida. Jesus vai falando vários outros eu sou. E aqui ele fala, eu sou o caminho. O caminho sou eu. Por quê? Os discípulos não estavam compreendendo, não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Ele fala, vocês sabem, eu tenho falado para vocês diversas vezes que é necessário que eu vá. Vocês sabem para onde eu vou. Mas não sabemos para onde o Senhor vai, nem sabemos qual é o caminho. É uma pergunta muito interessante, porque hoje em dia existem vários caminhos, né? E qual é o caminho que devemos seguir? Muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas ficam perdidas como os discípulos ficaram nesse tempo, porque em vários caminhos que aparecem, vão aparecendo conforme se passam os anos, que a pessoa começa a se perguntar, mas qual é o caminho? Para onde eu devo ir? Será que o caminho é alguma religião? Será que o caminho é alguma ação, alguma bondade que eu faço? O que é o caminho? Qual é o caminho que leva à salvação? Senhor, eu não sei qual é o caminho. Muitas pessoas estão perdidas hoje em dia aí, né? Eu espero que aqui nenhuma esteja ainda com esse pensamento. Qual é o caminho? Porque às vezes nós nos encontramos achando que o caminho é uma religião, é uma denominação, é um local. Aqui é o lugar certo. Esse ministério é o lugar certo. Aqui a mão de Deus está. Será? Pode falar, Dalton. Sim, por isso que devemos estudar, né, a palavra. Então, muitas pessoas fazem essa pergunta é constante, será que eu estou no caminho certo? Será que aqui realmente é o lugar certo? Será que, será, né, e tanto será, e tantas dúvidas vêm, porque a gente vê tantos caminhos por aí, né, tantos caminhos, não é possível, um fala que o caminho é ali, outro fala que é aqui, aí às vezes até parece que é verdade, tu vê algumas coerências no caminho que aquela pessoa fala, mas algumas coisas fogem, e aí, né, e você, será que é essa religião? Será que é o evangélico que é o caminho? Será que é outra religião, o catolicismo, né? Não, acho que é o Islã que é o caminho. Será que... E a gente começa a bater a cabeça, e Jesus fala, eu sou o caminho. Não é religião, não é o lugar. Jesus fala, eu sou o caminho sou eu sou o caminho. E ele fala, a verdade, eu sou o caminho. E o caminho, para a gente poder, quando a gente fala sobre caminho, automaticamente a gente liga a um ponto de partida, né? Um ponto de chegada. Um caminho, tá? O caminho do quê? Só um caminho. Caminho sem nada, fica dois, né? Abismo. Caminho do quê? Jesus, ele é o caminho, ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele fala, eu sou o mediador de vocês. Eu sou o caminho. Vocês só conseguem chegar ao Pai se for através de mim. Se não for por mim, vocês não chegam ao Pai. Você pode ir para qualquer outra denominação, qualquer outra religião, qualquer outro lugar. Se não for por mim, vocês não chegam ao Pai. Poxa, mas aquela pessoa era tão boa, né? Aquela pessoa fazia tantas coisas boas, não é possível que ele não foi para o céu. Não é por mérito nosso, o apóstolo Paulo fala. A salvação é de graça, é dom de Deus.
é pelos méritos de Jesus. Então Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele liga o homem a Deus. Jesus é o caminho que liga o homem a Deus. Ele é o único mediador. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Eu sou um dos caminhos. Quem vem, né, por mim, tem outros, mas quem vem por mim também chega no Pai. O importante é que todos somos filhos de Deus. Eu ouvi isso no sábado. Estava levando uma família para uma certa religião, e a pessoa falou, né, o importante é que a gente está, né, a gente serve a Deus, né, o importante é que nós somos primos. Primos? Primos? Como assim primos, né? Então você às vezes se cai nessas armadilhas, né? Nessas coisas. Então Jesus, ele não fala que ele é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é o único. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Mas será que existe uma verdade absoluta hoje no mundo tão relativo que a gente vive? Não é verdade? Hoje nós vivemos num mundo tão relativo que hoje em dia nada é absoluto. Nada é a verdade absoluta. Hoje tudo é relativo. Não, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Teu pensamento é esse, a tua filosofia é essa? Legal, eu tenho a minha filosofia, eu tenho o meu pensamento. E o que é verdade? O que é verdade é o que cada um tem. Cada um tem a sua verdade. É por isso que hoje em dia está do jeito que está. Porque cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu pensamento, a sua filosofia, a sua interpretação, e acaba abrindo vários outros caminhos, vários veios, né, de caminhos diferentes, várias trilhas, né? Você pegar um caminho de mato assim, tem um caminho ali, mas se você começar a ir por um caminho, você começa a abrir outro, né? O mato começa a deitar, já não cresce mais porque tem frequência de caminho, e quando tu chegar ali já tem esse aqui, tem esse aqui também. E assim começa. Até o outro quiser abrir outro também, aí vai abrindo caminhos. Mas Jesus fala que Ele é a única verdade. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, a verdade absoluta. Não tem outra verdade, não tem outro caminho que você chega a Deus se não for por mim. Eu sou a verdade. No meio de tantas verdades que existem, como que eu posso saber, Léo, o que é a verdade, o que é o caminho, qual o caminho eu devo seguir? A Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Você só vai conhecer Jesus se você ler a Bíblia. Nós vamos falar sobre um relacionamento aqui. Nesse texto, fala sobre o relacionamento de Deus com o homem. E no relacionamento, você primeiro conhece a pessoa, e você acha interessante essa pessoa. Aí você vou me aprofundar um pouco mais, você começa então a namorar com essa pessoa. E conforme vai passando-se o tempo, você vai aumentando o grau de relacionamento. Obrigado. Você vai aumentando o grau de relacionamento. Você começa a aumentar o grau de intimidade com essa pessoa, e assim vai aumentando. Você vai lá e noiva. Aí você vai e casa. E assim por diante. Você só vai conhecer a Cristo se você tiver um relacionamento profundo com Ele. Se você conseguir se aprofundar com Ele. E isso é recíproco, né? Você conhece mais de Cristo e Cristo conhece mais de você. Na realidade, você, Cristo já conhece. Você tem que conhecer mais de Cristo. Então ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a vida, nós só vamos alcançar a vida eterna através desse caminho. Sabe que o nosso irmão Bezerra comentou, que eu estava comentando, que ele vem trazer para você morar com ele?
É isso, é você ter vida, porque quem não está em Cristo está morto. Não tem vida em si. Cristo é que dá vida. Cristo é a vida. Sem Cristo não há vida. E Jesus ele fala: se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Você vê Jesus, ele vai cada vez mais se aprofundando, né? Ele fala sobre que ele vai preparar um lugar, sobre a sua morte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Ele fala que e algumas pessoas dizem que Jesus nunca falou publicamente, né, e nunca falou explicitamente na Bíblia que ele era o Filho de Deus. Irmãos, lendo o livro de João, não é possível a gente não ver Cristo falando que ele é o próprio Deus encarnado. Ele fala: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele acaba de falar aqui, ó: e se vocês conhecem a mim, vocês conhecem o Pai. Se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Lê para mim, Tamires, por favor, do 8 ao 11. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Obrigado. Felipe, ele vai um pouco mais profundo, né? Mas sabe quando a pessoa ela tenta ajudar, mas acaba atrapalhando? Meu Deus, que pergunta que Felipe fez, né? Felipe foi infeliz na sua pergunta. Sabe quando a gente é infeliz? Deixa eu fazer uma pergunta, aí tu faz e fala: meu Deus, que pergunta que eu fui fazer, devia ter ficado quieto, era melhor. Mas a gente dá risada agora. Mas eu queria ver se fosse eu e você lá. Porque na realidade o que o Felipe ele está fazendo, ele está pedindo teofania, quando Deus ele se mostra como ele se mostra para Moisés, né? Teofania, né? Fiquei com medo de errar a palavra. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés também pediu: mas Deus, eu quero ver a tua face, mostra a tua face, eu quero te ver. Deus fala: mas Moisés, se alguém me vê, a pessoa morre. Não é possível me ver, ninguém consegue me ver. E é basicamente isso que Felipe está falando. Jesus ele vem falando que ele é a verdade, ele é o caminho, que quem vê ele vê o Pai. Aí Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já basta, só isso. Só mostra o Pai e pronto. Para mim, eu estou satisfeito. Só mostrar o Pai, acabou. Como eu disse, você às vezes pode achar que foi uma pergunta boba, né? Na realidade foi. Na realidade foi, mas isso a gente agora, com o conhecimento que nós temos, porque naquele tempo provavelmente a gente também faria a mesma pergunta, talvez seria a vontade de todos ali. E eu vou até um pouco mais longe. Quem aqui às vezes, né, não orou assim: mas Senhor, fala comigo, mas Senhor, não sei, envia um anjo, aparece aqui, mostra que tu está comigo, faz alguma coisa, eu quero ver, Senhor, né, vem aqui na terra e me... Quem não orou assim, Senhor, né, mostra que tu está comigo, mas Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aí eu falo para você: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta, você vai ouvir Deus falar contigo. Né? Então, parece ser uma pergunta boba. Na realidade, ele foi infeliz mesmo, mas a gente também talvez faria isso.
Senhor, mostra-nos o Pai, isso já basta, eu só quero ver o Pai. Aí Jesus fala para ele, poxa Felipe, eu estou tanto tempo contigo, estou 3 anos caminhando contigo aqui, ensinando, falando, mostrando, fazendo tudo. As palavras que eu falo, tu acha que eu falo de mim? Eu não falo de mim não, eu estou falando aquilo que Deus manda eu falar, aquilo que vem de Deus. Quem vê eu, Felipe, está vendo o Pai. Mas como assim? Quem te vê, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Na realidade, Jesus está falando aqui sobre a mesma essência, né? Sobre a mesma essência. Você vê em relação a ser... Nós vamos falar, como eu disse, esse capítulo ele é muito rico, porque nós vamos ver aqui falando sobre Jesus, falando sobre a Trindade. Falando sobre Ele, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, no mesmo texto. Esse texto é muito rico, muito maravilhoso. Então você vê Jesus falando, quem me vê, vê o Pai, porque aquilo que o Pai faz, eu faço. O caráter do Pai é o mesmo que o meu, a essência é a mesma. Quem está vendo o Pai, está me vendo. E quem me vê, vê o Pai. Tu não crê que o Pai está em mim? Tem alguma dúvida ainda? Às vezes a gente anda tanto tempo, né? Quantos anos tu tem? Ah, eu tenho 20 anos de cristão. 20 anos? Nossa, que benção, né? 20 anos aí, eu acho que para quem é da área da saúde, a pessoa já vira um doutor especialista e bom, né? 20 anos de estudo sei que dura bem mais, né? A ciência cada vez mais vai aumentando, mas 20 anos de estudo tu tá. Aí você pergunta para a pessoa, às vezes, uma dúvida, às vezes, que, né, você tem, você tem 20 anos, que benção, então você vai me ajudar nessa questão, e você faz uma pergunta e a pessoa, hã? Paulo fala, né? O tempo que vocês têm é para vocês serem doutores, vocês serem mestres. Às vezes é uma vergonha, né, irmão? A gente ter tanto tempo e a gente não saber quem é Jesus. A gente não saber o que diz a palavra de Deus, a gente ficar perdido às vezes em coisas básicas, né? Coisas que é ali no início da caminhada, quando nós somos bebês, não é verdade? Então, há tanto tempo eles estavam com Jesus, mas eles ainda não tinham compreendido que quem estava andando com ele era o próprio Deus. Eles, Senhor, mostra-nos o Pai, não sei, o Pai aparece aqui, depois pode ir e tal. Ele fala, mas Felipe, esse Deus que tu está esperando ver, ele está aqui do teu lado, ele andou contigo 3 anos, tu quer uma teofania, mas ele mandou, né, uma encarnação, eu estou aqui, estou encarnado, estou do teu lado aqui, eu estou andando contigo há 3 anos já, filho. Tu não consegue, se você não consegue, Felipe, entender isso, poxa, pelo menos você tem que crer naquilo que foi feito, vocês viram o tanto de milagre que aconteceu, e Jesus vem fazendo, e João, ele é bem específico nos milagres de Jesus. No final do seu livro ele fala, muitos mais outros milagres Jesus fez, mas eu peguei esses daqui para poder mostrar que ele é o próprio Deus encarnado. Então ele pega 7 sinais, é a palavra que ele usa, ele não usa nem milagre, ele usa sinais. Então ele usa 7 sinais que ele vem falando, que Jesus fez. Jesus curou um cego de nascença. Jesus curou um homem que estava paralítico há 38 anos. E o último sinal que né, os estudiosos consideram, eu acho que o último seria a sua ressurreição, mas o último sinais que eles consideram é a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias. Só o Messias podia fazer isso, só o próprio Deus podia fazer isso. Então ele fala, se você não acredita porque eu estou falando, poxa, você tem que acreditar porque, olha as coisas que eu fiz. Não é possível que Deus não esteja comigo.
E isso o próprio Nicodemos ele fala no capítulo 3. Senhor, não é possível, né, que você não é vindo da parte de Deus, porque só quem é da parte de Deus faz essas coisas que tu fazes. Nicodemos reconheceu isso. Vocês andam comigo há 3 anos. Lê para mim, Tamires, do 12 ao 15, por favor. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obrigado. Aqui, nesse versículo 12 ao 15, é bom a gente prestar atenção, porque aqui fala sobre algumas coisas práticas, né? E às vezes há algumas interpretação errada sobre o que quer dizer esse texto, porque Jesus fala: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras bem maiores do que eu faço. Opa! Faço obra maior do que Jesus? Às vezes as pessoas interpretam errado esse texto, né? Vou fazer obra maiores do que Jesus fez? Então você é igual a Deus? Então eu sou o poderoso, né? Então eu sou o tal, o fortão, o super-homem? Os estudiosos, os teólogos, eles entraram em concordância nesse texto aqui, porque quando Jesus ele se refere em obras maiores, ele fala em quantidade, né? Em quantidade, em expansão, e não em obras maiores em relação aos milagres que ele fez, até porque eu quero ver você andar sobre as águas, eu quero ver você curar um cego de nascença, eu quero ver você ressuscitar alguém, eu quero ver você se ressuscitar, né? Então, quando ele fala sobre obras maiores, ele está falando que em relação à quantidade, em relação à expansão, porque aqui Jesus ele estava limitado em seu corpo físico, né? Ele estava aqui com os seus discípulos, ele pregava, né? Ele pregou para os judeus, então ele permaneceu ali, né? Pregando para os judeus, e já o evangelho se espalhou por todo mundo, os seus discípulos, né? Que viraram apóstolos, e assim por diante foi espalhando a palavra, foram pregando e chegaram até nós, a palavra do Senhor. Então você vê em questão de quantidade, em questão de expansão, realmente foi maior. Tecnologia, hoje tem computador, você joga lá um texto, você compartilha no WhatsApp lá, um versículo, né, e assim vai indo, e você consegue expandir a palavra e fazer coisas grandiosas com a internet, a tecnologia que nós temos hoje. Nós conseguimos. Então, quando Jesus ele se refere que quem crê nele, na realidade vai fazer coisas maiores do que ele fez, seria em relação à quantidade e expansão. E ele fala no 13: e tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Outra coisa muito importante que nós vemos nesse versículo 14: tudo que pedires em meu nome eu farei. Uma interpretação também bem errada algumas pessoas têm, porque a pessoa acha que, né, Senhor, me dá uma Porsche, eu preciso, Senhor, de uma Porsche, para me conseguir ir no culto, né? Uma Porsche é um carro maravilhoso, ele vai passar nas enchentes boiando, a pessoa já, né, eu vou conseguir buscar o irmão que mora lá no Maitá, cadê a Cidinha, tá aí não, né? Eu vou conseguir ir lá fazer, e é tantas promessas, né? E o problema é que Deus ele conhece o nosso coração, não tem como enganar a Deus, não é verdade? E você
dentro desses pedidos, você faz outras promessas que você vai fazer para Deus, querendo barganhar com Deus. Deus, se tu me der, eu vou fazer isso. Deus, tu vai ver como eu vou pregar feliz, contente. Eu vou mostrar minha gratidão. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Será que é nesse sentido? Será que é isso? Pode falar, irmão Bezerra. Dando um passo atrás, aquilo que você falou sobre fazer obras maiores, a chave do entendimento dessa questão é que ele está dizendo assim: o que eu estou fazendo, as obras que vocês me dizem fazer, são agora que eu vou para o Pai. E vocês, e a minha igreja, vai continuar. E quando ele comissionar a igreja a pregar, ele vai dizer: vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Samaria, até os confins da terra. Então, está estabelecido como é essa obra maior. Sim, sim. É justamente isso, né? Então, Jesus, ele terminando esse raciocínio, ele fala, como nós acabamos de ler, que tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que vocês saibam que o Pai, né, está no Filho, e o Filho está no Pai, o que você pedir, eu farei. Mas isso que ele fala é em relação à expansão da palavra, a expansão do Evangelho, a expansão da igreja, que como o nosso irmão Bezerra acabou de falar, que ia haver uma expansão, né, da igreja. Nós vemos ali em Atos, né, capítulo 1 ali, Jesus ele vai falar a respeito disso que nosso irmão Bezerra comentou, sobre ser minhas testemunhas, né, em Jerusalém, em Samaria, até os confins das terras. Ele vai falando, então ele fala, tudo que você achar necessário para que a obra, os milagres, porque hoje nós não, mas é um milagre, o milagre está acontecendo, Deus está ali, o milagre não sei o que e tal. Os milagres era para a confirmação da palavra. Jesus mesmo falou a respeito disso. Ele falou aqui agora, se vocês, né, não conseguem acreditar no que eu estou falando, acredita pelo menos vocês estão vendo os milagres que eu fiz. Os milagres era para a confirmação da palavra, porque hoje nós temos a Bíblia, a qual nós lemos, e nós sabemos ali o que Deus quer, o que Deus falou, e assim por diante. Naquele tempo, era apenas o quê? A pessoa falava, né, era o dom de profecia, a pessoa recebia ali de Deus, ela profetizava, pregando a palavra, que profecia é você externar a palavra de Deus. Então você pregava ali a palavra, tá, você pregou, legal, mas e aí? Aí vinham os milagres. Caramba, realmente Deus está com ele, ó. Né, realmente, quando Jesus ele cura aquele paralítico, quando abre o teto da casa, desce lá, ele ó, perdoa todos os teus pecados. Só Deus pode fazer isso. Como assim perdoar todos os teus pecados? Falar é fácil, né? Ninguém viu nada, só falou. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda. Opa, aí não quer dizer que o milagre era maior do que o perdão de pecado, que na realidade o perdão de pecado que é mais importante. Você pode ver que alguns dos discípulos e alguns da igreja sofreram muito em relação à doença, e a minha graça te basta. Entendeu? Então, pode falar, Tamires. Só para reforçar o que você falou quando ele fala tudo quanto pedidos em meu nome, né? A gente precisa entender que isso não está fora do texto, né? Está dividido por capítulos para facilitar a nossa compreensão sobre assuntos. Só que esse capítulo de número 14, ele está falando sobre promessas, sobre a expansão do reino, sobre a ida de Cristo depois do seu retorno, e a gente precisa entender, porque de repente fica assim na nossa cabeça, então tudo
Sim, até porque eles sabiam, né? Jesus, ele falou para eles da missão e essas outras coisas. Então, como a Tamires falou a respeito do contexto, e ela me fez lembrar de algo, e é verdade, nós temos aqui alguns advogados, né? E você vê que quando um advogado ele vai representar alguém, que a pessoa ela coloca ali como um advogado o seu representante, aquela pessoa ela espera que o advogado defenda ela, certo? Ela espera que o advogado ele faça aquilo que vai beneficiar ela, aquilo que ajude, né? O que é que você quer que o advogado faça? Ó, isso, isso e isso. Então, o advogado ele vai fazer aquilo que você falou com ele, certo? O advogado não vai contra você. Então, quando Jesus ele nos dá o poder de nós fazermos coisas maiores do que, né, ele fez, e nós já sabemos o que significa isso, ele fala, tudo que você pedir em meu nome vai ser concedido para que o Pai seja glorificado, é nesse sentido. Para que a igreja que está representando Cristo aqui na terra, ela faça aquilo que Cristo quer. Certo? Então, ele fala no versículo 14, e se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Interessante que você vê que o pedido não é no nome de nenhuma outra pessoa, senão no de Jesus. Aí eu vou orar e Maria vai me conceder, Maria, né, o Pedro, São Pedro, me ajuda, não sei o que, São Judas, e assim vai por diante. Não, Jesus fala, tudo que pedires em meu nome. Irmãos, aqui nós temos duas coisas, e eu já vou finalizar a aula. Duas coisas. Ou Jesus, ele era doido, né? Ou Jesus era um lunático, ou Jesus ele era Deus. Por quê? Para uma pessoa se dirigir, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem pedir em meu nome, eu vou preparar o lugar, eu vou isso, eu vou... Não é possível que uma pessoa, um ser humano comum, possa falar que ele é o caminho, ele é a vida. Ou o cara é doido, ou ele está falando a verdade. E aqui nós ficamos com a segunda opção. Jesus está falando a verdade, ele é o próprio Deus. Então ele fala, tudo que você pedir, seja em meu nome, e eu vos concederei, considerando todo o contexto que nós já ouvimos aqui, né? E ele fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós vamos falar a respeito disso, mais para frente, sobre guardar os mandamentos de Deus. O que significa? Porque, na realidade, nós não guardamos os mandamentos de Deus para Deus nos amar. Na realidade, nós guardamos os mandamentos de Deus porque nós amamos a Deus. E a expressão do amor a Deus é a obediência à sua palavra. Então, se nós amamos a Deus por esse amor para com Deus, nós vamos obedecer a sua palavra, porque nós o amamos. E a expressão desse amor está na obediência. Amém? Que Deus abençoe a igreja.